Deu tudo certo, eu acho. Tá gravando. Tá Olá, pessoal. Então, essa é a nossa aula de projeto de vida, né, com a turminha do 8º ano. Hoje nós vamos conversar um pouquinho, porque a Secretaria da Educação pediu para a gente fazer uma avaliação do degrau em que a gente se encontra nas habilidades socioemocionais, a semelhança do que a gente fez no começo do ano, no final do primeiro bimestre. Então, eu pedi para gravar a reunião para a gente poder falar, e aqueles alunos que não conseguiram participar também ter essa possibilidade de escutar a conversa, de interagir, de pensar sobre, né? E então eu vou primeiro resgatar um pouquinho de quais são as habilidades socioemocionais que estão envolvidas na nossa conversa, né? Quando a gente fala em habilidade socioemocional, o que a gente vai pensar aí no nível do 8º ano, o que a gente quer que vocês desenvolvam, né? O interesse artístico, o entusiasmo, e aí eu quero que vocês vão pensando nessas palavras e dizendo para mim não só o grau em que vocês acham que se encontram em relação a isso, mas também como tem conseguido desenvolver isso ao longo desse tempo difícil de pandemia que nós estamos vivendo, né? Então, outra palavrinha mágica aqui, né? Outra expressão, iniciativa social, responsabilidade, empatia, determinação, olha que palavras todas muito fortes, né? Assertividade, persistência, organização e acabou-se. Essas habilidades socioemocionais, quando a gente mediu lá no comecinho do ano, e eu pedi para vocês fazerem um registro no diário de práticas e convivências, lembram disso? Então, agora vocês fizeram novamente esse registro e lá na sede, né, na Secretaria Escolar Digital. Então, eu queria ouvir de vocês quais habilidades socioemocionais, para a gente começar a nossa conversa, vocês acham que conseguiram aprimorar ao longo desse tempo de pandemia. Oi, filhinho da Proluana. Pode... o meu tá bravo aqui. Pode começar, Nicole. Aí depois o Gabri fala também. E a Beatriz, não sei se vai conseguir, né? Bom, assim, teve coisa que melhorou, bastante coisa melhorou, mas algumas coisas foram meio que diminuindo assim, né? Que isso é normal. O meu interesse artístico deu uma subidinha, porque eu não me interessava por livro, não me interessava por filme, por série, por nada disso, sabe? Eu focava mais na escola, em estudar e pronto. Nem via filme direito, nem nada. Agora, quase todo dia da quarentena eu vejo um filme, pelo menos, assisto uma série. Alguma semana, por exemplo, semana de folga da escola, eu maratono uma série. Aí assim vai. A minha organização também melhorou bastante, porque eu tive uma mudança de vida um tempo atrás, e aqui onde eu moro agora as coisas são diferentes, porque vai começar uma reforma e tal, e tem que ser tudo bem organizado, tanto para não mexer muito com o emocional, para não se estressar e tudo mais. Responsabilidade foi uma coisa que, tipo, subiu no extremo, porque eu acho que todo aluno que começou a estar online teve que desenvolver um pouco dessa responsabilidade, porque se você não tiver responsabilidade, você não entrega as atividades, nem estiver no finalzinho do bimestre, você não consegue organizar o seu tempo para fazer tudo que você quer fazer. Agora, eu tenho um dia bem mais produtivo do que eu tinha no começo da quarentena. Também, o que mudou, assim, foi a minha iniciativa social. Eu sou uma pessoa muito desperta, assim, sabe? Que fala com as pessoas, mesmo sem conhecer e tudo mais. E sempre tento fazer amizades novas e sempre tento socializar com as pessoas. Só que agora a gente não pode mais sair de casa, né? E a internet não é uma coisa confiável para se enturmar. Todo mundo sabe disso. E eu fiz algumas amizades novas, tal, dentro da minha família mesmo. Conheci pessoas novas da minha família. E foi uma coisa bem legal, assim, que mudou. A empatia é uma coisa que você pensa muito assim. Como que eu posso ajudar o próximo estando na minha casa? Por exemplo,
Quando você vai fazer, como eu posso dizer? Você já viu a quantidade de casos que tem de Covid no Brasil, por exemplo? Aí alguma pessoa que não tem muita noção disso, acha que os jovens são imunes, entre aspas, porque tem muitos jovens que acham isso, e saem para festas e tudo mais, e moram com os avós. Por exemplo, eu e a minha família, eu morava com a minha avó e com meu avô também em Ribeirão Pires. Ribeirão não tem tantos casos assim, porém, onde eu tô, tem. E eu não posso visitar eles, tanto que quando a gente vai de máscara, eu não posso mais nem entrar na minha ex-casa e a gente se fala de máscara só, fora do portão e eles dentro de casa, porque é o único jeito que dá para fazer. E quando você sai de casa, às vezes sua mente fica pesada, sabe? Pensando em quantas pessoas já morreram, em quantas vidas já foram tiradas por essa doença, e quantas pessoas já tiveram que chorar sobre os túmulos da família e pessoas que eles tanto amavam. A minha determinação também subiu, porque a minha responsabilidade também subiu. Então, eu sempre tenho que pensar, eu sempre durmo pensando nas minhas atividades, nossa, quando que eu vou ter tempo para fazer isso? Quando que eu vou ter tempo para fazer aquilo? E uma coisa que eu consegui mesmo foi arrumar tempo para fazer tudo num dia só. O meu dia agora é muito mais produtivo. Acho que foi isso mais que melhorou. Você se referiu aí, você não usou a palavra, mas acho que é uma palavra da moda e que, na verdade, a gente não precisa se referir para demonstrar que tem, que é a questão da empatia. E quando você falou do seu sentimento, da sua forte percepção, né, da dor das outras pessoas, né, e de como que você pensa em poder colaborar com os outros, mesmo estando dentro de casa, você mostrou que está num degrau alto também aí dessa questão da empatia. E achei muito legal você falar que você também não usou a palavra persistência, eu acho, mas você mostrou que tem muita persistência. Por quê? Porque essa coisa do estudante em tempo remoto, né? O estudante em tempo de aula remota, com tanto de dificuldade que a gente vivencia, por exemplo, agora há pouco, né? Estou tentando ainda ajudar a Júlia a entrar na nossa aula. O Wi-Fi não ajudando. A Beatriz Oliveira está conseguindo, mas está sem conseguir som, né? Então, tudo isso a gente percebe que não são poucas as dificuldades que a gente enfrenta. Eu vi uma reportagem hoje, por exemplo, de um pai que viaja na beira da estrada, se arriscando de bicicleta para ir até a escola da filha buscar as atividades e voltar, porque ele não admite que a filha dele fique sem estudo, porque ele sabe o valor do estudo que ele não teve, e ele tem a verdadeira consciência de que o filho tem que desenvolver esses valores, né, diferenciados. Então, ele faz qualquer coisa para que o filho continue estudando em tempo de pandemia, né? Eu acho que isso tudo você trouxe de maneira implícita na sua fala, eu gostei muito. E eu queria que o Gabriel também trouxesse, assim, que habilidades que ele acha que ele evoluiu e talvez retroceder a gente não retrocede, mas a gente vai pensar, né, nessas que você realmente acha que teve algum benefício aí, entre aspas, por esse tempo de estudo remoto. Então, Pro, eu posso afirmar para a senhora que eu evoluí na organização, na empatia, na organização. Já falei organização. Tá nervoso, Gabriel? Pode falar, tranquilo. Eu melhorei em muitas coisas. Na empatia, por causa que, assim, se você for parar para pensar, você acha ruim dos professores postar lição, mas você não pensa, a maioria das pessoas não pensa no que os professores sofrem para corrigir ainda mais as lições também, né? E também para criar as lições, né? Desenvolver, enviar. Não é só nós, alunos, que temos as nossas dificuldades. Isso daí é o que trabalhou também muita empatia. Já a organização também, porque no começo
não dava para fazer lição, eu não conseguia deixar as lições em ordem, em dia, né? Só depois de um tempo que eu fui lá e comecei a me organizar melhor e consegui colocar as lições em dia. Tô só dando um oizinho que a Fernanda entrou. Oi, Fernanda. Tudo bem? O Gabriel tá falando, depois se você conseguir e quiser falar, você fala, tá bom? Pode continuar, Gabri. Então, e tá vendo esse piso aqui atrás, ó? Esse azulejo? Então, basicamente, ele era a minha lousa, entendeu? Eu pegava a canetinha e ficava escrevendo ali as atividades que eu tinha que fazer, tudo para ficar bem organizado. Porque não tinha ainda a parte do atribuído aqui no Google Class, né? Eu fazia isso, escrevia aqui, acho que eu não tenho nenhuma foto, mas eu escrevia aqui atividade de português, matemática, história, projeto de vida, as aulas da senhora toda sexta, eu marcava ali, porque a cozinha, assim, é um lugar que normalmente, querendo ou não, fica, né? E assim foi melhorando minha organização. E agora eu estou em dia, graças a Deus. Muito obrigado, Senhor. E agora, assim que chega uma atividade, eu vou lá e já faço correndo. Já faço correndo mesmo para me livrar. Já ficar... Ô, Gabri, eu acho que vocês trouxeram assim a extrema necessidade, né? Peraí, que a Beatriz Oliveira está ligando, gente. Beatriz, você quer falar comigo? Me fala aqui pelo chat para eu conseguir acompanhar. Então, o que você está falando, né, que vocês trouxeram bastante, é que um estudante em tempos de pandemia, um estudante remoto, precisa desenvolver, é fundamental que ele desenvolva, é uma escola, né? A pandemia tem sido para a gente, infelizmente, uma escola de habilidades socioemocionais, né? Porque você está tendo que lidar com as suas ansiedades, com os seus medos, com os seus... eu que te liguei sem querer, Beatriz, desculpa. Acho que eu coloquei o braço aqui no celular, então, perdão. Mas você pode me falar pelo chat as coisas que eu vejo, tá? Então, infelizmente a gente está passando por essa escola. A gente não gostaria de estar passando por isso, mas essa escola que até mistura vida, casa, cotidiano, família, com as aprendizagens escolares, né? Inclusive, vocês viram aí agora há pouco o meu filho aqui reclamando comigo por causa da organização do tempo, da gestão do tempo para a gente fazer as coisas dentro de casa, né? E você conseguir dar conta e não misturar tanto os elementos da sua vida dando conta de tudo. Uma outra coisa que eu queria que vocês falassem para mim, acho que a Fernanda pode falar se ela conseguir, a Beatriz aqui no chat, essa questão do protagonismo, né? Porque a gente pensa no protagonismo do jovem, esse protagonismo juvenil. Como que vocês têm sentido que, não tendo o professor ali colado em vocês, essa questão, pode falar pelo chat, Fernanda, eu leio a sua resposta, essa questão de você protagonizar a própria vida, sabe? Eu não estou estudando agora, nesse momento, porque o meu professor está colado aqui em mim, dentro de 4 paredes, mandando eu fazer. Eu estou estudando aqui nesse momento porque eu sei, né, dessa tomada de consciência do que é ser um estudante. Então, o protagonismo passa a ser um elemento necessário, um elemento implícito do processo de estudo nesse momento, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho se vocês se sentem protagonistas. E misturando um pouquinho os assuntos, porque acho que já dá para juntar, a gente tem discutido nas aulas de projeto de vida sobre sustentabilidade, né? A gente tem falado bastante sobre sustentabilidade e sobre a questão de outras questões, cyberbullying, muitos temas, mas eu vou focar agora na sustentabilidade, que foi o nosso último tema. E aí eu queria que a Nicole começasse falando sobre essa questão de protagonizar, né, de pensar nesse protagonismo. Dentro de tudo isso, né? Isso. Pode ser, Nicole? Sim. Então, vamos lá. Eu vou usar a mesma discussão que a gente teve na aula anterior,
que também envolve tudo isso. Eu acho que eu já sou protagonista da minha vida, tanto que eu mudei muito desde a última vez que fui na escola. Eu sou uma pessoa praticamente totalmente diferente em relação à personalidade. Muita coisa melhorou. E as coisas são bem diferentes, porque eu tenho agora uma noção sobre política, uma noção sobre coisas que eu não sabia nem praticamente que existiam e que eu teria que aprender para lutar com a minha própria vida, né? A partir do momento que eu pesquisei um pouco mais, fiquei sabendo mais sobre o consumo da carne, sobre as queimadas, sobre tudo isso. Eu comecei a pensar mais em relação à isso aí. Sustentabilidade. Não tô conseguindo falar, que tô nervosa. Eu acho uma coisa muito importante, porque aqui em casa a gente come carne, ninguém é vegano nem vegetariano, mas às vezes eu me sinto um pouco culpada por conta de vários, tipo, eu vi ontem um vídeo de uma garota falando que 24 milhões de animais são para o consumo. Então, é uma coisa que mexe tanto com a economia quanto com os seres humanos mesmo. Todo mundo postando tweets sobre a Amazônia, tanta desmatação e o fogo que estava rolando lá no Pantanal, mas aí você vê no outro story a pessoa postando foto de um churrascão, entendeu? Aí é uma coisa meio assim, hipocrisia, porque se você estudar um pouco mais sobre isso e um pouco mais à frente, você vai ver que o consumo de carne também é um dos fatores pelo desmatamento, pelos incêndios até, por conta de tanto desmatamento e Uso o da calor água, né, também. Nicole? E isso é uma grande hipocrisia. Eu não falo por mim mesma, porque eu não sou vegana nem vegetariana, mas eu tento diminuir o meu consumo de carne, porque, querendo ou não, é uma coisa que muda muito o mundo, né? Porque se todo mundo, nesse momento, parasse de comer carne, seria um problema para a economia, tanto do Brasil quanto de muitos outros países, porque o Brasil é um dos principais exportadores de carne. Seria um problema muito grande para o Brasil. Vários animais teriam que ser mudados à genética novamente, porque eu vi um vídeo no TikTok falando sobre tudo isso, pesquisei coisas na internet e fui percebendo que tudo isso é uma grande hipocrisia da parte de muita gente. Eu já falei também sobre a minha prima que é vegana e ela posta coisas nos stories falando sobre o leite, sobre tudo isso que ocorre a partir dos animaizinhos indefesos, porque eles não têm culpa de nada, né? Sim. E ela posta receita, tudo muito legal. Só que eu ainda não mudei esse hábito totalmente. Mas é uma coisa de construção, né, Nicole? Você já diminuir já é um grande avanço. Se todo mundo diminuísse, já era um grande avanço, porque pensa, todo mundo diminuindo, né? Quanta diferença ia fazer no consumo da água e tudo mais. Muita parte da água vai para o consumo dos animais que são abatidos, né? Infelizmente. E também é o que acontece normalmente. Não tem muito o que fazer. Você mudar, você tentar ajudar em relação a isso é muito bom. Mas tem muita coisa que só piora isso e as pessoas acham que estão ajudando. Mas é isso. Muito bom, Nicole. Muito bom, muito madura a sua colocação, né? Achei linda. O Gabriel, não sei se quer falar alguma coisa a respeito dessa construção, porque a gente discutiu bastante nas aulas que a gente tratou de sustentabilidade sobre a questão dos 5 R's, né? E esses 5 R's, como eles agem na construção do nosso projeto de vida. Vocês conseguem falar um pouquinho sobre isso? Sobre o protagonista ou sobre o ego? Agora eu perguntei dos 5 R's, mas se você quiser voltar lá e falar do protagonismo, fica à vontade também, que você não tinha respondido ainda, né, Gabriel? Tá, o protagonista eu acho que está relacionado
toda a nossa vida agora, né? De acordo com essa pandemia, tá englobando tudo. Tá englobando a organização, a empatia, tá englobando tudo. Tá exigindo que a gente seja protagonista, né? Sim. Ou fica fora, né? Ou você exerce esse protagonismo, ou você fica alheio ao que está acontecendo na sua escola e desiste, né? Foge do convívio social, né? Pode falar um pouquinho também a respeito, se você se lembra assim, se você refletiu sobre isso, lembra do reutilizar, do reduzir, do repensar essa questão do lixo. Sim, tá tudo englobado também ao protagonista, a organização, a empatia, continua sendo englobada a tudo isso, né? Porque se você pensar, você tem que pensar no lado não de outra pessoa, mas sim do planeta, né? Da natureza, do nosso ambiente, de onde que a gente mora, né? Lembram que eu pedi para vocês falarem um pouquinho a respeito de se em casa separava o lixo, como que era isso? Vocês estão conseguindo protagonizar isso aí ou não? Sim, separar o lixo, não porque eu não produzo lixo eletrônico, eu só produzo só produz lixo normal mesmo, lixo do dia a dia, saco de farinha, um saco de açúcar, então eu não separo o lixo. O Gabriel... Aqui em casa, eu vou mostrar. Aqui em casa a gente separa o lixo desde sempre para não haver muita confusão. Tipo, o lixo do banheiro é separado. Aí tem dia que é lixo para uma coisa e tem dia que é para outra. Aqui na cozinha, Nicole? Será que ela colocou o dedinho em alguma coisa ali que Acho que caiu a internet. Travou. que travou? isso também ajuda, né, às vezes. Nicole? Tipo, na minha outra casa a gente tinha uma compostagem. E todo lixo, casca dessas coisas, a gente ou colocava na compostagem ou a gente achava alguma receita que elas podiam ser utilizadas. Aí a gente meio que evitava o desperdício. Que bacana. Então ela está lembrando que o lixo, né? O que o Gabriel falou dos aparelhos eletrônicos, ele lembrou do conceito que a gente discutiu de obsolescência programada, né? Que as coisas eletrônicas têm sido feitas para uma durabilidade cada vez menor, para exigir um consumo cada vez maior. E o consumo, ele é prejudicial ao meio ambiente, né? E a questão que a Nicole está trazendo é de até o lixo orgânico ele poder ser reutilizado com compostagem, com fazer produtos, fazer um doce da casca de uma fruta e etc. Tudo ser reaproveitado, né? Microfone, Nicole. Tem como você fazer um bolo que é de casca de banana que fica com sabor de chocolate. É uma coisa que não dá para entender. Não é legal isso? É muito bom, porque a gente vai aprendendo a ter um outro estilo de vida, e um estilo de vida que colabora com o planeta. Porque nós conversamos que nessa situação atual a gente tem pensado bastante a respeito da situação do que o homem tem provocado para o meio ambiente, está causando esse retorno ruim para nós. Né? A gente está tendo problemas de aquecimento global, de saúde, né? De uma série de coisas por conta do que a gente faz para o meio ambiente, né? O causa para esse meio ambiente. Tudo bem? Ô, Gabriel, você fez uma entrevista com seu pai aí durante o período de pandemia também, e aí eu queria saber, assim, se você consegue ver qual que é a função da família para a gente conseguir estimular esse protagonismo e essas mudanças de atitude? Eu acho que seria basicamente a pessoa ali ajudando, dando conselhos. Então, acho que estaria relacionado a isso. Apoio e suporte, né?
Foi suporte. Legal. Eu gostei do exemplo que você deu, de ter colocado aí a luzinha atrás de você, uma coisa que você falou que a gente sempre pede, todos os professores pediram aí ao longo desse período, né, que a gente organize as agendas, né, e vocês têm o diário de práticas e vivências para relacionar tudo isso com um projeto de vida, e isso, Nicole, muito bem. Eu tenho a minha tia, quando ela teve que fazer uma compra tal, que não era mercado, aí ela foi numa papelaria e ela comprou, tipo, um organizador de semana. Aí todas as lições que eu tenho pendentes, quando eu tenho, e as lições do dia, eu escrevo assim e ponho uma meta de quantas eu tenho que fazer durante a semana. Aí quando eu cumpro a meta, legal, mas quando eu não cumpro, eu fico meio chateada comigo mesmo, mas tudo bem. A Beatriz está falando aqui no chat que a gente tem que ter uma certa postura para o consumo consciente. É isso mesmo, Beatriz. A gente precisa adotar uma postura diferenciada para conseguir relacionar. E aí eu queria justamente chegar nesse ponto. O consumo consciente, tudo que a gente tem discutido aqui, e a própria pandemia, né? As formas como a gente tem estudado agora em tempo de pandemia. Como que tudo isso vocês acham que vai alterar o projeto de vida de vocês? Ou não? Totalmente. Fala um pouquinho sobre isso. Assim, eu vou comentar sobre isso várias vezes, porque isso mudou várias coisas em mim e na minha vida. Quando eu mudei, é uma realidade totalmente diferente, porque meu pai nunca teve outro alguém, mas agora tem, né, tia? Olha aqui. Tia. Oi. Enfim, agora é outra coisa. Ela é um amor de pessoa e eu nunca imaginaria que eu ia me dar tão bem com ela, até que a minha expectativa de vida mudou. Eu pensava em uma profissão desde sempre e eu não me encaixo mais totalmente nela. As minhas, como eu posso dizer? As coisas mudaram para mim, tipo, totalmente. A minha personalidade tá totalmente diferente. Agora eu sou uma pessoa muito engraçada às vezes, mais solta, e é uma coisa que foi boa para mim ter esse tempo, mas também tem coisas ruins. Por exemplo, acho que eu posso ter ansiedade porque eu não era uma pessoa tão ansiosa, mas agora eu sou muito ansiosa, tanto que a minha unha é praticamente toda roída agora. Quando eu tô assistindo um filme, alguma coisa, por exemplo, eu tava assistindo um filme chamado O Halloween do Ruby, e eu já tava uns 2 meses sem roer a minha unha. Mas aí, por conta da ansiedade, por conta do filme, eu até arranquei um pedaço do meu dedo e ele começou a sangrar. Então, é uma coisa que é bem ruim. Nicole, você está falando uma coisa muito importante, né? A gente tem desenvolvido, tem estudos que falam, né, que a gente tem desenvolvido várias doenças mentais, né? Vários distúrbios, inclusive ampliado. Eu também sou ansiosa, ampliado assim a 90ª potência alguns problemas que a gente tem e outras pessoas que nem tinham desenvolvido isso por conta da pandemia. Então, a Fernanda está colocando que a resposta dela seria igual a da Nicole. Deu empatia aí entre as duas. Então, justamente essa questão, né? A gente desenvolvido tantos problemas psicológicos por conta da pandemia, que potencializou o nosso medo, né? Que potencializou o nosso isolamento a uma potência assim, que a gente nem imaginava, né? Eu nunca tinha ficado tanto tempo dentro de casa. Não me lembro disso na minha vida. Né? Então, as próprias formas de se relacionar com as pessoas dentro de casa também se alteraram, né? Às vezes a gente vê determinadas coisas na família, por isso que eu perguntei para o Gabriel. Por exemplo, agora eu sou muito mais amiga da minha irmã e dos meus pais. A gente tem agora uma vivência que, por exemplo, quando a pandemia acabar, como vai ser? Eles vão voltar a trabalhar, eu e a minha irmã, a gente vai ter que voltar para a escola, vai ser tudo muito diferente, porque a gente não vai mais passar o dia junto, a gente não vai no mercado de máscara junto com medo de se contaminar, então... Sim, então a gente, essa história do novo normal, né?
aquela nossa visão de mundo que a gente tinha antes está sendo alterada por esse processo, né? A Fernanda falou aqui, peraí, deixa eu ver aqui. A Fernanda falou que a resposta era igual a da Nicole, e depois a Beatriz disse assim: acredito que todos os jovens são ou querem ser protagonistas de sua vida. Por exemplo, um jovem gosta de ter coisas novas ou que estão na moda, mas eu penso que assim que se eu tenho uma coisa boa, que ainda dá para usar, não tem necessidade de comprar uma outra coisa. Ela está falando da questão do consumismo. Muito bem, Beatriz, que a gente não tem mesmo que ser consumista, tem que abolir isso da nossa vida, né? Eu tenho 10 sapatos no meu armário e quero outro, e não No meu caso, prof, é uma coisa meio estranha, porque eu cresci bastante também na quarentena, se eu não me engano, eu já tô com 1,70 de altura, e eu era bem mais baixa. Aí tem sapato que não me cabe mais, tem roupa que não me cabe mais, então acaba que eu tenho que deixar mesmo para trás, tenho que comprar mais para não... Porque, tipo, as roupas ficam mais curtas, ou nem entram às vezes, porque eu também desconto um pouco da ansiedade na comida, e isso é meio ruim, porque eu acabo, tipo... Como eu posso dizer? Eu fico muito ansiosa e eu desconto tudo isso na comida. Então, eu fico comendo muito, muito, muito consecutivamente. Muito bom. Gabriel, fala um pouquinho aí para a gente a respeito dessa conversa que a gente está tendo. Vamos lá. Você está ouvindo? Tô. E aí, o que você desenvolveu algum tipo de problema de saúde? Você cresceu? O que aconteceu aí com a sua parte física, psicológica? Deixa eu te explicar uma coisa. Minha vida não mudou quase nada, porque eu não saía quase nunca, entendeu? Só saía normalmente para ir para a escola, entende? Ou comprar uma roupa, alguma coisa assim do tipo. Então, traduzindo, não mudou quase nada na minha vida, como se eu tivesse de férias, só que fazendo atividade. Como se fosse aquelas atividades a mais, sabe? Que quando você pede assim para o professor no final do ano. Lição de casa. É, tipo uma lição de casa, só que para você fazer no meio do ano, entendeu? Enquanto você está de férias. Como se estivesse fazendo isso. Porque você já não tinha muito hábito de sair. Sim, nunca tive hábito de ficar saindo, né? Aqui. E você sentiu essas mudanças assim no seu crescimento, do seu amadurecimento? Você acha que mudou alguma coisa ou não? Claro, eu cresci muito. No começo do ano, eu era literalmente um anão, agora eu tô um anão médio. Agora... Ai, que bacana. Até aqui quem escreveu, deixa eu ver, a Beatriz. Ah, sim, a Beatriz complementou aqui que a gente tem que pensar nas pessoas que tem muita gente que passa por dificuldade. Então, acho que cada dia que a gente acordou dessa pandemia e pensou que a gente tem a possibilidade de batalhando, sofrendo, se cansando, mas de estudar, né, de realizar as nossas atividades cotidianas, mesmo que seja nesse estado aí de diferença dentro de casa, acho que a gente já teve motivo para ficar feliz, entre aspas, né? Porque olhando para fora, olhando para o entorno, olhando para os problemas que nem a Nicole mencionou, para o número de mortes na TV, para todas as dificuldades financeiras que as pessoas têm passado, né, com a crise. Então, isso daí pode fazer a gente pensar que enquanto a gente consegue ter o sustento, né, e ter a condição de fazer as nossas tarefas, a gente pode se sentir feliz, né, e tentar contribuir para essa mudança do mundo, para que quando vem esse novo normal, a gente possa de verdade ter novas concepções de vida, para talvez não passar por isso de novo, né? E eu sei que é difícil porque é uma consciência planetária, mas seria algo que tem que ser construído em cada um de nós, né? A Beatriz colocou aqui, eu acho que eu mudei em questão de visão para o mundo. E eu não estou mais fazendo as coisas sem pensar no próximo. Olha que frase maravilhosa, né?
Obrigada, Beatriz. É isso mesmo. Acho que é o princípio primeiro. E para você pensar no próximo, e para você não ser um ser humano que degrada o planeta como se fosse um parasita, né, um verme que retira tudo que o planeta te oferece e não devolve nada para ele, nem para que ele tenha a sua própria manutenção, né? Então é importante a gente pensar sobre isso, tá bom? Beleza, meninos? Eu quero agora, a gente vai fechando, eu quero perguntar se tem alguma coisa mais que vocês ainda querem fazer, alguma consideração, falar um tchau para o pessoal, passar algum recado, vamos lá. Tchau. Eu não tenho mais nada a falar, não. Tá tudo de boa, então? Fernanda e Beatriz, tem alguma coisa para falar? Digam aqui no chat. Vocês gostaram de participar dessa aula? Fora a parte do lixo, mas beleza. Oi? Fora a parte do lixo, beleza. Eu separo algumas coisas. Sim. Opa, tá entrando mensagem aqui para mim, tá fazendo barulho. A Fernanda falou que gostou. A Beatriz também disse que gostou, sim. Eu sempre convido, né? Quase sempre, assim, sexta-feira, para a gente levar um papo. Então, eu espero que o pessoal passe a participar mais, né? Para a gente. Eu sei que, infelizmente, a Júlia Rocha tentou participar e não conseguiu, por causa do Wi-Fi, provavelmente, né? Mas eu convido a todos e hoje está essa chuvarada lá fora, esse dilúvio, que a gente consiga cada vez mais participar, estar juntos, agregar. Né? Eu gosto de lembrar que a gente, que nem o Gabriel falou, o que mudou? É como se eu estivesse em férias fazendo lição, porque de verdade a gente não está em férias, a gente está em horário de escola, né? A gente continua tendo aula todos os dias, pelo centro de mídias, né? Pela escola, com plantão de dúvida, e aliás, assim, até atendendo em horário estendido, né? Os professores atendem aí a qualquer hora, praticamente, né, Nicole? Às vezes eu tenho uma dúvida, mesmo que seja à noite, os professores sempre estão à disposição para responder, para explicar sobre qualquer coisa e sempre. Então, tá bom. E eu queria agradecer a presença da professora Luana também, que esteve aqui com a gente. Acabou que acho que ela caiu, ou por causa do filhinho dela, não sei, ela saiu. Ela disse que o filhinho dela caiu da cama e machucou o pé, se eu não me engano. E ela teve que sair. Meu Deus. Ai, tadinho. Tá bom, então. Mas eu agradeço a presença dela também, tá bom? E até a próxima, pessoal. Valeu. Obrigada, viu? Beijo e obrigada por vocês estarem crescendo tanto nas habilidades socioemocionais. Tchau, Fernanda. Tchau, Bruno. Tchau, Fernanda. Tchau, Beatriz. Tchau, Gabri. Tchau, Nicole. Beijinho.